Se você não assistiu a parte 1 aqui do nosso conteúdo de Data Warehouse, eu lhe convido a assistir, porque essa aula eu vou dar continuidade dali mesmo onde a gente parou e muito provavelmente você que não assistiu não vai conseguir entender absolutamente nada. Então eu lhe convido a ir para lá, não continua aqui conosco. Você que assistiu a primeira parte, tá de parabéns. Vamos lá dar continuidade aqui então. Assim, vamos lá contextualizar. Nós estávamos aqui já querendo aplicar aqui o conceito de Data Warehouse aqui no Power Pivot, que é o componente, que é o suplemento de self-service dentro do Excel, que nos permite aplicar esse conceito. Recapitulando, Data Warehouse aqui no contexto que a gente está falando é uma forma de organizar, é uma forma de modelar, é uma forma de estruturar dados, ok? Basicamente isso, nada mais, nada menos. Nesse exemplo aqui, nós temos um cenário de venda, basicamente. Temos aqui uma tabela com... Isso aqui, assim, quando você pensar em tabela, pensa naquela tabela mesmo com colunas, tá? Só que aquela tabela com colunas, na verdade, elas são essas tabelas aqui. Só que as pessoas não conseguem enxergar nesse nível de visão, porque elas normalmente não enxergam assim, né? Aqui nessa ferramenta, elas enxergam assim como tabela, no Excel normal, né? Só que nesse ambiente de Power Pivot eu consigo olhar isso em forma de diagrama, porque é em forma de diagrama que eu começo a relacionar esses dados, começo a estruturar esses dados usando aqui o modelo Star Schema que eu tinha falando. A gente vai usar aqui o modelo Star Schema, vai aplicar isso aqui na prática para você entender como colocar em prática o Data Warehouse e consequentemente ganhar poder aí para você conseguir fazer análises, reportes diferenciados que entregam insights cada vez mais maduros para tomada para facilitar, na verdade, a tomada de decisão. Nesse nosso exemplo, nós temos uma espécie de funcionários. Esses funcionários têm gêneros, têm venda, têm local. Então, assim, pensa num cenário normal. Num cenário normal, o que aconteceria? Na tabela de gênero, num cenário normal, na tabela de gênero, nós teríamos, ao invés de gênero ID, nós teríamos o próprio nome, gênero, masculino e feminino. Local, ao invés de você ter uma tabela separada com locais, você teria o próprio local lá, Maputo, local X, Barra do Alto Maior, etc. E na mesma tabela, aí você teria os dados da venda, a data em que a venda ocorreu, a quantidade da venda. Você teria tudo num lugar só para você começar a fazer gráficos. Só que com isso você perde duas coisas: performance e capacidade de análise. Ponto final. Nem mais nem menos. Então, assim, quando a gente fala em modelar os dados, a gente está a dizer assim: vamos lá, que tal? Modelar aqui é dizer assim: que tal reestruturar esses dados, reorganizar, arrumar esses dados de uma outra maneira? Que tal arrumar esses dados de uma outra maneira? Então, assim, o primeiro conceito que você precisa pegar aí é: nessa arrumação de dados de outra maneira, existe uma coisa chamada entidade. Anota aí, eu até vou anotar aqui também. Quem sabe depois eu faço um resumo aqui. Primeiro, existe uma coisa chamada entidade. Jó, o que é entidade? Entidade é um conjunto, assim, eu não estou a pegar definição científica aqui, primeiro para você entender. Se você googlar na internet, aí você vai encontrar uma definição bem diferente daquilo que eu estou trazendo aqui. Eu estou trazendo aqui uma definição que vai facilitar a compreensão, ok? Basicamente é isso. Então, entendem, olha para entidade como um conjunto de dados, ou seja, como uma tabela que contém informações inerentes a apenas um único item. Então vou dar exemplo. O local, se você juntar, por exemplo, assim, local e funcionário no mesmo local, na mesma tabela, o funcionário ele tem um nome, ele tem uma data de nascimento, ele tem uma cor da pele, ele tem vários atributos que são dele. Se você junta o funcionário e o local na mesma tabela, você tem duas entidades relacionadas, porque a localidade, ela também é uma entidade. Um local tem um país, está amarrado primeiro a um país. Dentro desse país, você está numa província, dentro da província você está num bairro. Então, assim,
o local por si só já é um conjunto de informações com características específicas. Então, entidade é um conjunto de informações que atende a uma característica específica. Então, assim, tendo dado o conceito de entidade, qual é a relevância disso neste assunto aqui de Data Warehouse? Aqui na modelagem de Data Warehouse, a primeira coisa que a gente vai fazer é dizer assim, existem aqui dois tipos de entidades, ok? Só que essas entidades, olha para a entidade como tabela. Então assim, olha para isso aqui como fosse uma entidade, isso como fosse uma entidade, isso como uma entidade, isso como uma entidade. Ok? Basicamente é isso. Aqui em Data Warehouse, isso não é para todo tipo de base de dados, tá? Isso é para Data Warehouse. Em Data Warehouse existem dois tipos de entidades. Ou tabelas. Quando você googlar, aí você vai ver tabela. Só que eu quero quando você pensa em tabela, você pensa naquela tua tabela com tudo junto. É por isso que eu estou a separar aqui o conceito de tabela com entidade. A entidade é aquele conjunto de características que atendem a um ponto único, né? Específico. Então, assim, existem dois tipos de entidade. Existe entidade ou tabela. Fato, eu estou a anotar aqui, tá? É por isso que você está me vendo aí, é porque eu estou a escrever aqui também. Existe uma entidade, tu anota, tu a mostrar como se faz. Faça aí também, pega uma caneta e um papel e anota, pelo amor de Deus. Senão você não vai conseguir fixar depois, tá? Aí vamos lá, porque isso é uma aula bem teórica. Apesar de eu estar a mostrar aqui na prática, mas é muito mais teoria do que prática. Só que é essa teoria que vai te dar embasamento, vai te dar suporte para você começar a se diferenciar, ok? Então vamos lá. Na entidade eu tenho a tabela fato e tenho a tabela dimensão. Essa, quando eu digo tabela, entidade, nesse contexto, quando eu disser tabela, pensa na tabela como entidade. Não pensa na tabela como aquela tua tabela master, lá onde você faz VLOOKUP, junta tudo. Quando eu disser tabela, pensa em entidade. Essas tabelas aqui são entidades, ok? Então, assim, existem dois tipos de entidades aqui. Existe a entidade de fato e entidade de dimensão. Só que para eu poder explicar o que é entidade de fato e entidade de dimensão, eu preciso falar de outras coisas. Eu preciso falar daquilo que eu estava dizendo aqui, atributo. Atributos, isso aqui são atributos, né? Por exemplo, o funcionário tem vários atributos. Um funcionário tem o primeiro nome, tem o último nome, tem um e-mail, tem gênero, tem outras coisas. Só que tem um local, é um atributo dele. O local também é um atributo dele. Só que apesar disso, o local por si só também é uma entidade. Ok? Vamos chegar aí porque está separado. Mas assim, vamos lá. Então, uma entidade, ela tem atributos, ok? Uma entidade tem atributos. O que são atributos? São características de uma entidade. Atributos são características de uma entidade. Só que os atributos, deixa eu anotar aqui, atributos. Só que entre os atributos eles têm tipos de dados. Por exemplo, o nome aqui é um texto, o ID aqui provavelmente é um número. Por aí em diante, até você pode ver aqui, é um número, tá aqui, cliquei ID. Se eu clicar aqui é um texto, tá? Tem um tipo de dado aqui. Só que assim, agora pega essa. Cada entidade, assim como no mundo, assim como uma pessoa, uma entidade, ela obrigatoriamente precisa ter um identificador único. Você como pessoa, por exemplo, tem um BI. Teu BI é um número único. Existe um outro ser humano aqui, no nosso país, com um número de BI igualzinho ao teu? Não deve existir. Um BI é o identificador único de uma entidade de pessoa. Então, aqui no mundo, nesse mundo aqui, também tem que existir ID. Eu, de propósito, já coloquei aqui ID. ID é o identificador único de uma entidade. Simples quanto isso. ID é um identificador único de uma entidade. Então, assim, posso trabalhar aqui nesse contexto de Data Warehouse, ter entidade sem ID? Não pode. Toda entidade ela precisa ter um identificador único, que lhe identifica unicamente. Então assim, vários funcionários, cada funcionário ele tem um ID dele. Várias vendas, cada venda tem um ID só daquela venda. Então para identificar univocamente aquela entidade, ok? Então vamos lá. Ainda sobre atributos, né? Atributos são características de uma entidade. Um dos atributos de uma entidade é ID, que é o identificador único dessa entidade. Um outro atributo, esse ID aí, na verdade, chama-se chave primária. Toda entidade tem que ter uma chave primária. Além da chave primária, existe um outro atributo
que não é obrigatório, mas pode existir. Nesse exemplo aqui a gente vai ver, muito provavelmente você vai se deparar muito com isso, que é chave estrangeira. Ai meu Deus, muita gente deve estar louca aí já. Não queira me bater, tá? Chave estrangeira, estou só a anotar aqui. Chave estrangeira. O que é chave estrangeira? Chave estrangeira é a chave primária de uma outra entidade na minha entidade. Ixi, agora que eu não entendi mesmo. Vou dar um exemplo aqui. Pensa assim. Olha para aqui. Deixa eu afastar isso aqui. Olha para esses dois senhores aqui. O gênero, esse ID, só para vocês entenderem, vamos voltar para aqui. Vamos para a tabela gênero aqui, tá vendo? O ID é um identificador único, mas o gênero, o texto, na verdade, é feminino, aqui masculino. Então, no ID do funcionário, eu tenho apenas a referência do ID. Aqui o 2, nesse caso, significaria masculino. Não tem nenhum feminino aqui, engraçado. Tá aqui. Aqui significaria feminino. Então, o que eu estou a tentar explicar aqui? Eu estou a tentar explicar o seguinte. Na tabela ID, aliás, desculpa, na tabela gênero, este ID é uma chave primária, porque ele é um identificador único daquele gênero nesta tabela, nesta entidade. Mas a tabela gênero, aliás, mas o atributo gênero na tabela funcionário já não é uma chave primária, porque ela não identifica univocamente o funcionário, mas ele é uma referência à chave primária ID da outra tabela. Então ele é uma chave secundária, é uma chave estrangeira, é uma foreign key, ok? Então esse aqui é primary key, esse aqui é foreign key. Então aqui, eu não sei se vocês viram o que eu acabei de fazer, eu até vou apagar para vocês verem aqui, vou remover. Então eu acabei de fazer uma coisa que a gente chama de relacionamento. Ai meu Deus, você hoje está trazendo muita teoria, que anota tudo, depois tudo vai ficar claro para ti, ok? Também estou a anotar aqui para te dar exemplo. Você que ainda não pegou caneta até agora, nem sei porquê. Só para dar exemplo mesmo. Vamos lá, estou com caneta aqui, estou anotando. Opa! Tá, vou pegar minha caneta, vamos lá. Existe uma coisa chamada relacionamento. Como assim? O que é relacionamento? Relacionamento aqui, não essa macacada que você está a pensar, mas nesse contexto aqui, o relacionamento é o recurso que eu uso, o relacionamento é o recurso através do qual eu consigo consigo comunicar duas entidades. Como assim comunicar? Como nesse contexto aqui nós estamos a separar as entidades. Eu ainda nem expliquei porque que as entidades estão separadas, mas você vai entender. Mas nesse contexto a gente está a separar as entidades para eu conseguir, já que eu não tenho nenhum VLOOKUP aqui, nessa tabela, por exemplo, eu não tenho o texto masculino, feminino, eu só tenho o ID. Como é que eu consigo navegar aqui no meu relatório? Como é que eu consigo fazer um relatório de funcionários, mas eu consegui navegar e vir pegar essa informação? Aí é através de um relacionamento. Eu preciso informar aqui para o Power Pivot que este ID de gênero está linkado com este através dos IDs. Eu vou conseguir, nesta tabela, eu navegar, vir para aqui, vir pegar uma informação que está aqui. Então, se eu começar a relacionar todas essas tabelas aqui, se todas essas tabelas estiverem relacionadas, eu vou conseguir, através daqui, navegar, vir para aqui, daqui navegar, vir para aqui, daqui navegar, vir para aqui. Eu vou conseguir passear nessas todas as tabelas se elas estiverem relacionadas. Relacionamento basicamente é isso. Então, como é que eu faço relações em tabelas? É através de chaves primárias e chaves estrangeiras. Então, o ID da tabela gênero é a chave primária da tabela gênero. O ID gênero aqui na tabela funcionário, ela é uma chave estrangeira, ou seja, ela é a chave primária lá, mas aqui é estrangeira. Por que é estrangeira? Porque ela está numa entidade que não lhe pertence. Então, relacionando aqui, linkando uma com a outra, eu consigo fazer esse relacionamento. Então, como é que eu interpreto esse relacionamento? Eu estou dizendo assim, um funcionário, ele tem um gênero, por isso que aqui vem um e aqui vem muitos. Não vou explorar muito esse ponto aqui, tá? De relacionamento, só para não complicar. Só que eu preciso explicar isso tudo para você entender aquilo que eu tinha dito no início. Que existem dois tipos de entidade, fato e dimensão. Mas para você entender isso, você precisa entender isso que eu estou explicando aqui.
ok? Estou recebendo uma chamada, deixa eu só deixar no silêncio aqui. Ok, vamos lá continuar, desculpa aí. Então vamos lá, para você conseguir entender isso, você primeiro precisa entender desse conceito aqui de essa chamada me baralhou, desculpa aí gente, vamos lá. Deixa eu deixar meu telefone no silêncio aqui, isso está a tirar concentração. Vamos lá, desculpa aí, vamos lá continuar. Deixa eu apagar esse relacionamento. Você já entendeu qual é a relevância de ter relacionamento. Você já entendeu sua chave primária, chave estrangeira. Agora sim, Jô, por que a gente não faz como normalmente é feito? Por que a gente não junta tudo isso no mesmo lugar? Por que a gente não junta tudo isso no mesmo lugar para facilitar a minha vida? Né? Por que a gente não faz VLOOKUP, trazer toda a informação aqui de venda, funcionar tudo junto? Por quê? Porque você vai perder performance e poder de análise. Só que assim, eu esqueci de explicar mais uma coisa muito importante. Além das chaves primárias, além do atributo chave primária nas entidades, ainda existem outros tipos de atributo. Tem atributos que nos permitem fazer contas. São uma espécie de KPIs, né? Nos permitem fazer contas. Então pensa assim, uma venda, por exemplo, pensa assim numa venda. Uma venda tem uma data em que a venda aconteceu. Tem a quantidade vendida. O campo quantidade é um campo diferente de data. É um campo diferente de local. Por quê? Porque a quantidade vai te permitir fazer contas. A quantidade vai te permitir fazer contas. Vai te permitir chegar a fatos. Vai te permitir chegar a... Vai te permitir tirar conclusões. O valor da venda também te permitirá chegar a um fato. Então, o que é essa... Por que eu estou a dizer que existem dois tipos de entidades? Entidade de dimensão e entidade de fato. Justamente para você entender isso. Por quê? Porque a entidade de fato, ou seja, a tabela fato, é uma tabela que te apresenta resultados, fatos, que te apresenta resultados. É na tabela fato onde você consegue encontrar números para te darem fatos. Qual foi o total de vendas? Qual foi a performance do meu fornecedor? Ele performou bem ou não? Isso é um fato. Esse fato a gente consolida todos os fatos em Data Warehouse. Aqui estamos a falar de estamos a falar de modelagem de dados em Data Warehouse. Então assim, estamos a falar de como organizar os dados em Data Warehouse. Em Data Warehouse nós precisamos separar as entidades. Nesse caso, as tabelas das entidades em fatos e dimensões. É por isso que disse modelo Star Schema. Você vai ver, vai aparecer uma estrela aqui de verdade. Você vai ver que é uma estrela, é um Star Schema. Então assim, eu preciso separar os fatos das dimensões. O que é dimensão, o que é fato na prática? Eu ainda não entendi. O que é fato e dimensão na prática? O fato, a tabela fato, ela guarda chaves estrangeiras. Por que ela guarda chaves estrangeiras? Porque ela precisa se comunicar, é aquilo que eu disse, né? A chave me permite navegar entre as tabelas. Então a tabela fato, ela vai ter chaves estrangeiras para eu conseguir, através dela, eu navegar para as tabelas de dimensão, que eu ainda nem expliquei exatamente o que é. E ela vai ter os fatos, ou seja, vai ter os números que vão permitir fazer contas. Então a tabela fato é onde eu encontro chaves estrangeiras e os números para fazer conta. Tabela de dimensão é onde eu encontro os textos. Assim, eu estou a explicar da forma mais simples para vocês entenderem. Eu não estou a trazer conceito científico, eu estou a trazer o conceito prático para vocês já conseguir aplicar. A tabela de dimensão é onde tem o texto. Só que eu separo isso em entidades. Então vou dar um exemplo. O gênero masculino e feminino. Eu vou colocar isso numa tabela fato. Não, isso é uma tabela de dimensão. Fica à parte. Os dados funcionário, nome dele, data de nascimento. Isso vai estar na minha tabela de dimensão? Não, isso fica à parte. Isso fica numa tabela que eu vou chamar de tabela de dimensão, porque lá só tem características. Lá não tem números para fazer contas. Mas a quantidade vendida, o valor de venda, eu vou estar guardando uma tabela de dimensão numa tabela fato. Vou guardar numa tabela fato, porque eu vou fazer conta com isso. As províncias, os bairros, você consegue fazer conta com bairro? Não, mas o bairro te permite classificar os fatos. Como assim classificar os fatos? Você consegue fazer, por exemplo, uma análise de venda por localidade.
Então a localidade é uma dimensão. Você consegue classificar os factos através do gênero. Você consegue fazer uma análise de vendas por gênero. Foram mais homens ou foram mais mulheres que fizeram mais vendas, né? Falei mal aí, mas enfim, todo mundo entendeu. Foram homens ou foram mulheres que fizeram mais vendas. Então, a dimensão me permite classificar os fatos. O fato me permite chegar a conclusões, apresentar factos, de facto, né? Então assim, vamos lá. Vamos lá aplicar aqui isso tudo que eu acabei de falar. Vamos lá construir nossa tabela fato e nossa tabela dimensão aqui. Se você for a ver a tabela venda, ela também tem alguns dados aqui que não tem nada a ver com factos. Então eu vou separar mais. Onde é que eu separo isso? Separo aqui? Não. Aqui eu só faço relacionamento e faço contas. A questão das tabelas, eu manipulo elas lá no nosso amigo Power Query. Então vamos voltar aqui para o Power Query. Vou fechar aqui, clicar aqui, vou clicar em Edit, vou voltar para o Power Query. Vou criar uma tabela de dimensão e vou deixar as fatos separadas, ok? Então vamos lá criar uma nova tabela de dimensão. Como é que eu crio aqui? Como é que eu faço aqui? Deixa eu ver. Basicamente vou puxar aqui dados das outras tabelas. Vou fazer merge queries. Vou puxar aqui primeiro tabela venda. Tabela funcionário, ok? Qual é o meu ponto de interseção? Funcionário. O ID do funcionário, que é uma chave estrangeira lá com o ID do funcionário. Vou deixar left out, só para pegar o que está aqui. Se você não tiver entender, pelo amor de Deus, vai estudar sobre Power Query, que eu já deixei uma aula aqui pronta, só explicar isso aqui, tá? Clicar aqui, ok. Essa tabela eu vou chamar aqui de tabela. Vou chamar tabela fato mesmo até, para você entender. O que eu vou deixar na tabela fato? Vou deixar o ID da venda. Vou deixar o ID do local. Como eu tinha dito na tabela fato, nós temos os atributos para fazer as contas. A quantidade vai ficar porque vai me permitir fazer conta. A data vai ficar, não, vou fazer um delete. O funcionário ID vai ficar porque é uma chave estrangeira. A quantidade vai ficar vai me permitir fazer conta. O local ID vai ficar vai me permitir fazer conta. Deixa eu ver no funcionário, tem alguma coisa que eu preciso. First name, esses campos não preciso, vou apagar. Então o que ficou na minha tabela fato aqui? Ficou o ID da venda. Deixa eu até mudar aqui, né? Underscore. Esse aqui é o ID da venda. Esse aqui é o ID funcionário. Essa é a quantidade vendida. Eu nem trouxe valor de venda, mas está tudo bem. Essa aqui é ID local. Então assim, teoricamente, o que eu tinha falado? Deixa eu só escrever bem aqui. Teoricamente, o que eu tinha falado que minha tabela fato é uma tabela onde ela vai armazenar o quê? Chaves estrangeiras. Para quê? Por quê? Para me permitir comunicar com outras tabelas. E além disso, o que ela vai ter? Vai ter colunas, vai ter atributos, aliás, que vão me permitir fazer contas. Basicamente, isso é uma tabela fato. O resto é dimensão. Então, essas tabelas aqui eu até podia chamar aqui de dimensão. Isso aqui precisa ser dimensão funcionário, dimensão gênero, dimensão local, dimensão venda. Feito isso, posso clicar aqui em Close and Load. Vou voltar aqui para o Power Pivot. Para o Power Pivot, onde a gente aplicar com o Data Warehouse. Vou voltar aqui para o esquema de diagrama. Está aqui minha tabela fato. Então vou deixar ela aqui no meio, já para você entender. Eu vou começar a fazer aqui relacionamentos. Por que você está arrumando assim hoje? Você já vai entender, tá? Fica calmo aí. Você já vai entender. Vamos lá. Nossa estrelinha aqui, Star Schema. Vamos lá então. Agora nós aqui temos a tabela fato. O que é a tabela fato? Ela armazena chaves estrangeiras. Tinha que ter padronizado isso aqui, mas está de boa, tá? Letra minúscula, mas joguei, está de boa. Ela tem chaves estrangeiras. Para que servem as chaves estrangeiras? Para eu conseguir navegar através da minha tabela fato. Eu quero poder entrar, fazer, assim, estratificar os factos por locais. Classificar os fatos por
por gênero, por funcionários, por locais, por aí. Então tenho aqui também um atributo para eu poder fazer conta, tá? Que ele é um número. As tabelas de dimensões têm características separadas. Eu poderia pegar o gênero, colocar aqui dentro, em vez de colocar aqui ID, pegar esse gênero, colocar lá, poderia, ia funcionar, mas eu ia perder performance e poder de análise. Por quê? Porque cada vez que os dados vão crescendo, você também perde performance nesse mundo aqui, tá? Fica mais lento. Data warehouse é uma coisa, é armazém, né? Aí você já fica ligado. Então assim, qual é a minha ideia? Joe, como é que eu modelo os meus dados? Aí provavelmente no seu dia a dia, claro que você vai ter dados a virem de vários locais. Aí a gente terá que fazer uma aula bem específica sobre dados. Só que hoje eu quero te entregar modelagem. Então mesmo assim, os teus dados vieram, usa o Power Query para você separar os dados. Separa tudo que é... Separa todos os atributos. Aliás, todas as entidades que deviam estar separadas. Então funcionário é uma entidade. O gênero é uma entidade, o local é uma entidade, a venda é uma entidade, eu separei. Só que essas entidades são dimensões. Aí eu criei aqui na vossa cara uma tabela fato. E agora eu vou relacionar tudo isso. Como? Vamos lá. O ID da venda não está aqui. Então é só puxar ela para aqui. Opa. Valores duplos. Aí depois eu vou resolver isso aqui. Não aceitou fazer relacionamento, está de boa. Vamos lá. Ainda bem, para vocês verem um erro que acontece, são coisas que acontecem. Vamos lá, local. ID de local com esse ID. Aí passou. Eu não quero explorar muito questão de relacionamento, mas aqui, esse asterisco aqui tem um conceito, esse um aqui tem um conceito, tá meu? Não vou explorar muito, mas entenda assim, entenda aqui. Um fato, um acontecimento aconteceu num local. É por isso que aqui tem um, aqui tem muitos. Um local... Esse local aqui está disponível para vários factos. Cada facto aí, um local, por exemplo, em Maputo, pode acontecer vários factos. É por isso que aqui tem muitos. Em Maputo, ou na província XYZ, podem acontecer vários factos. Mas um facto, ele é de apenas uma... Ele acontece apenas em um local. É por isso que está assim. Esse facto aqui, ele pertence a um único funcionário. Mas um funcionário ele pode ter feito vários factos. Um funcionário ele tem apenas um gênero, mas um gênero pode ser de vários factos. A ver, por isso aqui tem um, aqui tem asterisco. Isso na verdade disse cardinalidade de relacionamento. Isso aqui só já daria uma aula aí, para fritar com sua cabeça. Só isso já daria uma aula. Então pensa assim, na tabela fato eu tenho gênero? Não tenho. Mas só o facto de eu ter um relacionamento com funcionário e funcionário ter relacionamento com gênero, isso já me permite fazer uma análise desse facto e classificar por gênero. Classificar por gênero é, quando eu digo classificar por gênero, eu estou a dizer fazer, sei lá, um gráfico de vendas e depois meter um filtro de masculino e feminino. Só isso já me dá poder para fazer isso. Eu vou fazer um drill down para masculino e feminino. Só o fato de eu ter esse relacionamento com funcionário ter relacionamento com gênero, isso já me permite sair daqui para aqui sem essa informação estar aqui. Essa aqui é a mágica, ok? Vamos lá, porque agora deixa eu lutar aqui com esse senhor que quer me envergonhar aqui. Por que não está a passar aqui? Contém mais de uma coluna com valores duplicados. ID venda. Na tabela venda, pelo que eu me lembro, não tem nenhum valor duplicado. Deixa eu entender isso aqui. Deixa eu fechar aqui. Vamos voltar aqui para o Power Pivot. Aliás, para o Power Query. Gosto muito desses nomes. Power Pivot, Power Query. Vamos lá para aqui para a tabela de vendas. Será que tem algum dado repetido aqui? Tem nulo aqui. Deixa eu tirar um nulo. Deve ser por isso talvez. Vamos lá testar novamente. Ixi, eu fico aqui a suar. Depois ele pega. Desculpa aí. Vamos voltar para aqui para o esquema de diagrama. Vamos lá tentar relacionar novamente. E aí passou, tá? Então vamos lá. Era por causa de valor nulo. Não pode ter valor nulo lá. Então vamos lá. Uma venda. Um facto. Um facto é uma venda, né? Mas uma venda pode ser aí de vários factos. Por isso está assim. Então vamos lá. Está aqui. Agora, por que isso diz Star Schema? De onde é que veio esse nome Star Schema? Star Schema vem por causa desse esquema aqui. Se você for ver, isso aqui está como se fosse uma estrela, tá vendo? É como se ele tivesse vários braços. Assim, assim,
Assim. Por que Star Schema? Porque a tabela facto, ela fica no meio de várias tabelas de dimensões. Jó, então sempre vou ter apenas uma única tabela facto? Não necessariamente. No nível mais hard que esse aqui que eu estou dando, você pode ter, até porque existem vários tipos de tabela fato. Primeiro, não é só esse tipo de tabela fato. Existem vários tipos de tabela fato. E no mundo de tabela fato, você pode ter mais de uma tabela fato aí no Data Warehouse. Isso existe. Mas nesse contexto aqui, o Star Schema surgiu por causa disso. Porque no exemplo clássico aqui, que nem esse, se você for a ver, você tem uma fato e várias dimensões. Classicamente, normalmente você sempre vai ter mais de uma dimensão e pelo menos uma tabela fato. Pelo menos uma fato você vai ter que ter. Se você não tiver, você ainda pode usar o Power View lá, mas alguma coisa não está muito coerente com esse teu Data Warehouse. Então, Data Warehouse é o quê? É fazer Star Schema. Data Warehouse, o conceito de Data Warehouse é acabar de fazer isso aqui que nós fizemos. Só que normalmente as pessoas fazem isso em banco de dados, porque um banco de dados diferente do Excel, ele tem mais poder para armazenar e manipular informações. Mas o Excel, ele traz isto aqui que é o Power Pivot, tá aqui Power Pivot, que é esse recurso que ele também nos permite pegar os nossos dados e modelar eles, juntar eles, para conseguir aplicar o conceito de Data Warehouse, o conceito de BI, ok? Vamos lá então. Então acabamos de aplicar aqui na prática o conceito de BI de Data Warehouse. Deixa eu só finalizar aqui com uma análise para você poder ver um pouco o poder disso aqui. Vou voltar aqui para o Data View. Aqui na tabela fato é onde eu faço minhas contas. Então aqui eu posso fazer, por exemplo, total. Presta atenção para aqui onde eu estou escrevendo. Total de vendas. Por exemplo. Ou total vendido. Quantidade total vendida. 2 pontos igual. Aí eu posso fazer um count. Aqui mesmo na tabela fato, TBL. Aqui mesmo na tabela fato, eu posso, na verdade nem count, tem que ter sum, né? Mas deixa somar aqui a quantidade vendida, porque eu quero pegar o total vendido. Então aqui na verdade nem é sum, nem é count, é sum. Vou somar a quantidade vendida. A quantidade vendida que está na própria tabela fato, tá? Vou bater um Enter. Aí ele me deu um resultado aqui. Então deixa eu voltar para aqui para o esquema de Diagram View. Então veja uma coisa interessante. Aqui eu tenho a minha quantidade e eu criei esse atributo aqui. Esses atributos também têm nomes diferentes. Eu não vou entrar muito para não complicar. Eu queria te entregar o Star Schema, eu já te entreguei, que é esse conceito. O que é modelagem de dados em Data Warehouse? É fazer isto aqui, é fazer Star Schema. Basicamente é isso. Então assim, na minha tabela fato, onde eu separo dimensões de fatos, né? Na minha tabela fato, eu consigo fazer contas. Mas pensa assim, aqui nessa tabela, eu tenho gênero. Não tenho, eu só tenho ID do funcionário. Mas através do ID do funcionário eu consigo fazer uma conta de total de vendas por funcionário. Vou te mostrar isso aqui na prática. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu vir para aqui para o ladinho. Vou fazer isso aqui, vou fazer insert. Só para encerrar mesmo, para você ver isso aqui na prática. Vou chamar o Power Pivot. Em vez de selecionar uma tabela, vou puxar o modelo de dados que está lá no Power Pivot. Vou inserir aqui minha tabela dinâmica. Aí o que acontece? Aqui na tabela fato eu posso chamar aquele total de vendas. E ele já me trouxe aqui. E vindo aqui eu posso vir aqui, puxar gênero, por exemplo. Aí eu consegui fazer, por exemplo, uma análise de gênero pelo total de vendas. Mas engraçado que o gênero, ele não está na minha tabela fato. Só que graças ao meu relacionamento eu consigo navegar e conseguir segmentar. Isso aqui me dá mais performance, me dá mais poder para conseguir fazer coisas diferenciadas. Parabéns para você que chegou até aqui. Hoje vimos aqui esse conceito super importante, vimos aqui nosso Star Schema, está aqui o nosso Star Schema. Isso aqui é que é modelagem de dados em Data Warehouse, no contexto de Microsoft Excel. Pelo amor de Deus, você chegou aqui, já deixa um like, já comenta, já compartilhe, dá uma força aí para o canal, ok? Meu nome é Luiz Jô, sou aqui do canal Piloto Automático, foi um prazer fazer essa aula para você, um abraço, até mais!